Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Sechá News e hoje eu vou conversar com ela, Beatriz Emídio, pesquisadora da Embrapa, que recentemente recebeu uma notícia muito satisfatória da Anvisa, que a Embrapa foi autorizada a realizar pesquisa com cannabis. Beatriz, como você já havia comentado, vocês receberam essa notícia com bastante entusiasmo, porque o pontapé da cannabis industrial aqui no Brasil depende muito dessas pesquisas e de como vai ser o manejo dessa planta em território nacional, uma vez que essa pesquisa ela deve trazer muitas respostas para a iminência que nós estamos do cultivo de cannabis no Brasil. Satisfação, Leandro, muito bom estar contigo novamente, discutindo aí sobre cannabis. Então, recebemos essa notícia com muito entusiasmo e estávamos nessa expectativa já há mais de um ano. E essa notícia ela veio justamente no momento que tivemos também a aprovação do nosso projeto junto à FINEP. Então, acabou sendo algo muito interessante essa coincidência de tempo em que tivemos essas duas, né, aprovação de um projeto com financiamento público e, por outro lado, essa autorização da Anvisa, já que são coisas absolutamente dependentes no nosso caso. Não adiantaríamos termos aprovado esse projeto junto à FINEP e não termos a autorização da Anvisa, e, por outro lado, a só autorização da Anvisa sem um aporte de recursos para que nós pudéssemos estabelecer as nossas estruturas e melhorar os nossos laboratórios, adequando-os para que possamos desenvolver as pesquisas que desejamos e que planejamos com o cannabis. Então, são coisas que fecharam nesse sentido assim muito bem no mesmo momento. Foi realmente muito bom. Perfeitamente. Beatriz, explica para a gente, então, sobre essa autorização, o que a Anvisa autoriza exatamente a Embrapa a realizar em termos de pesquisa, se vai ser o plantio, se não é, quais são as regras desse plantio que vai ser feito para a realização dessa pesquisa, e depois complementa para a gente esse projeto da FINEP, que vocês foram contemplados, qual vai ser o aporte financeiro e como que esse recurso vai ser utilizado. A Anvisa ela nos autorizou o desenvolvimento de 3 projetos estruturantes, um projeto para o estabelecimento de um banco de germoplasma, um projeto que é bem abrangente, que traz toda a questão das bases científicas e tecnológicas para a cadeia produtiva da cannabis medicinal, que é um projeto focado no desenvolvimento de questões agronômicas, sanitárias, pós-colheita, as questões de socioeconomia, questões de zoneamento agrícola, uso de coprodutos, também a parte de introdução de material genético, ela será feita não só através do projeto UNI, que é o do Banco de Germoplasma, mas também introdução com finalidade de estabelecimento de coleções de trabalho, que nós chamamos, que são aqueles materiais que serão usados para o desenvolvimento de novos cultivares, materiais genéticos. E, por fim, um terceiro projeto, que é um projeto para desenvolvimento de pré-melhoramento do cânhamo industrial, com foco na produção de fibras e sementes. E é, na verdade, o processo inicial de um programa de melhoramento. Então, esses foram os 3 projetos autorizados, são projetos estruturantes. E por que nós chamamos de projetos estruturantes? Porque são projetos de longo prazo. Ninguém inicia um programa de melhoramento genético ou estabelecimento de um banco ativo de germoplasma por um período de 2, 3, 4 anos. Embora é importante destacar que a autorização da Anvisa por via de RDC, ela é por períodos de 3 anos. Então, a cada 3 anos, teremos que renovar essa nossa autorização. Perfeito. E o aporte financeiro que vocês vão receber da FINEP? Então, Como vai ser utilizado? Então, assim, basicamente, então, todo esse aporte vai ser utilizado nesses 3 projetos, é isso? Não, esse aporte ele vai ser utilizado nos 2 projetos, no projeto 1 e 2. Porque o projeto, esse aprovado na FINEP, é um projeto especificamente para cannabis medicinal.
Foi um projeto submetido para a linha de saúde no edital Centros Temáticos, então ele não tem nenhuma relação com estudos para fins industriais, com foco em produção de sementes e fibras, são coisas separadas. Então, esse projeto FINEP foram 13 milhões e 200 mil reais que foram aprovados, que era o orçamento, né, total do nosso projeto, não tivemos nenhum corte, e esse recurso ele vai ser utilizado justamente para estabelecer estruturas como casa de vegetação, fitotrons e equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas com cannabis com foco medicinal. Também tem a previsão de bolsas, várias bolsas, então teremos também a oportunidade de contratar bolsistas para atuarem nesse projeto. E, esses órgãos de fomento, eles dão muita importância para a questão da formação de recursos humanos, então, que é algo também bastante importante e estratégico, tendo em vista que o país vai iniciar as suas cadeias produtivas, né, nacionais, esperando que a partir aí de março de 2026 tenhamos as regras publicadas para que se possam, de fato, dar início a esse processo. Então, essa questão da formação de recursos humanos é sempre muito importante, então também tem recursos previstos nesse sentido. E esse é um edital que ele é realmente focado nessa instrumentalização das instituições de ciência e tecnologia. Tem o foco de trazer recursos para que as instituições possam se estruturar comprando equipamentos, fazendo obras, nesse caso era possível somente pequenas obras para atender a instalação de algum desses equipamentos. Então, realmente muito importante para nós, já que nós temos aí duas questões que são peculiares com relação à cannabis, que é o fato de que a cultura tem uma exigência, né, de fotoperíodo, então nós precisamos de um ambiente que tenha controle de fotoperíodo, e isso é válido tanto aqui para a região sul quanto para a região nordeste, que são condições inversas em relação ao fotoperíodo, mas precisamos, né, de complementação de luz no nordeste, precisamos aqui estabelecer um período de horas de escuro para que a gente possa ter indução de floração. Então, esses ambientes controlados, com todo esse controle, são estruturas caras, e esse recurso vem em muito boa hora para que nós possamos nos organizarmos nesse sentido. E uma outra questão é que a Anvisa nos trouxe como uma das exigências que essas áreas em que teremos cultivo de cannabis para fins científicos, elas devem ser exclusivas para a cultura da cannabis, ou seja, eu não posso compartilhar uma casa de vegetação que teremos experimentos com cannabis com outras culturas. Então, também precisamos de espaços dedicados para a espécie de cannabis sativa. Então, mais uma vez, reforçando a importância desse recurso para a estruturação dessas áreas aí, desses ambientes, para a gente estabelecer os nossos cultivos. E, basicamente, teremos cultivo aqui na Embrapa Clima Temperado, no Rio Grande do Sul, e na Embrapa Algodão, que fica no Nordeste. Então, nós trabalharemos de forma harmônica no sentido de avaliarmos materiais em parceria em condições ambientais contrastantes. Essa é a ideia do nosso desenvolvimento de materiais, de testes de materiais, considerando essas duas regiões e o desenvolvimento dessas duas unidades. Perfeito, Beatriz. Bom, na minha introdução, eu comentei a respeito de que talvez essa pesquisa poderia dar alguns caminhos para o cultivo de cannabis aqui no Brasil. De certa forma, o que vocês vão estudar, o que vocês vão encontrar de resultado ao longo dessa pesquisa, ela pode auxiliar de alguma maneira essa questão do cultivo de cannabis aqui no Brasil, e sendo aprovado e regulamentado o cultivo já em março de 2026, qual que é a expectativa, qual que é a realidade dentro desse sonho de muitas empresas, né, de muitos cultivadores, de que o Brasil vai ter um cultivo regulamentado na prática. A partir da regulamentação,
qual um período que você acredita que vai começar a haver cultivo de cannabis aqui no Brasil? Isso é uma curiosidade que nós temos, inclusive, que prazo será esse? Porque sabemos que não basta termos as normas publicadas, tem toda uma questão logística, de estabelecimento, né, das regras, de fato, para que elas possam iniciar a operação como um todo. Por exemplo, os licenciamentos de produtores que farão esses cultivos, como isso vai se dar, né? Produtores, no caso, empresas, enfim, acredito que não teremos, até nesse primeiro momento, a possibilidade de produtores, pessoa física, produtores rurais, podendo fazer essa produção nacional. Acho que ficaremos restritos a CNPJ, né, empresa. Então, isso eu imagino que para final de 2026, talvez tenhamos já os licenciamentos em início, mas não tenho expectativa de que isso seja algo muito veloz, porque as coisas demoram, e essas questões envolvendo o cultivo provavelmente venham conjunto de regramentos que dependam de outros ministérios, de outros órgãos, então precisa ter essa concertação interna de fiscalização, de licenciamentos, então acho que teremos ainda um prazo todo ao longo de 2026, isso considerando que a publicação das normas realmente aconteça em março. E a nossa expectativa de contribuição com esses projetos é realmente que se tenha uma redução de custo desses produtos, que tenha onerado os usuários de cannabis medicinal, tenha onerado o governo brasileiro com esse fornecimento público. Então, acreditamos que à medida que possamos ter essa produção nacional, que teremos produtos com um custo mais acessível, porque teremos a possibilidade de estabelecimento de toda a cadeia produtiva aqui no país. Obviamente que a competitividade dessa cadeia produtiva brasileira em relação ao mercado internacional, essa expectativa que se tem de que o país possa se tornar um grande exportador, isso tudo vai depender, obviamente, desse conjunto de regras que teremos, porque existe toda uma questão de harmonização de preço, harmonização de regras, né, com relação aos outros países. Então, a competitividade dos produtos brasileiros serão definidos em função do conjunto de regras que teremos impostas aqui no país. Perfeito, perfeito, Beatriz. Bom, imagino que o clima dentro da Embrapa agora, o clima dentro da Embrapa agora é de muita expectativa. E quando esses trabalhos devem começar, efetivamente falando sobre esses projetos que vão ser sequenciados com o fundo que vai vir do FINEP? A FINEP ela já autorizou a contratação dos projetos que foram aprovados. O nosso projeto ficou com uma classificação muito boa, ficamos em segundo lugar, com a segunda melhor nota, né, desses projetos. Então, imaginamos que no primeiro semestre de 2026 teremos a possibilidade de fazer a instalação dessas estruturas para os nossos cultivos. E, enquanto isso, nós estamos começando a organizar essas questões de rastreabilidade, que precisaremos ter todo o processo com rastreabilidade, então já estamos iniciando conversas com algumas empresas, considerando algumas possibilidades, conhecendo os sistemas que existem. Também estamos já organizando a questão da introdução de materiais genéticos para que possamos ter início, né, dos nossos cultivos. Então, estamos fazendo esse mapeamento de quais são as possibilidades. Temos o caminho da importação, que é bastante penoso. Já para outras culturas, imagino que para a cannabis tenhamos ainda aí alguns entraves maiores, né, em função de todas as questões que envolvem a espécie, inclusive por a espécie não ser parte dos tratados internacionais de intercâmbio de germoplasma. A cannabis não é uma espécie
espécie listada no CIRFA, que é o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Agricultura e Alimentação. Então, as espécies que participam desse acordo, elas têm todo um trâmite facilitado para intercâmbio, e, no entanto, a cannabis não faz parte. Então, realmente, vamos vivenciar isso na prática, como esse trâmite vai se dar. E, obviamente, temos a expectativa de também trabalharmos com os materiais que já estão no país. O pessoal das associações já vem cultivando aí ao longo desses 10 anos, já adquiriram conhecimento, já testaram materiais, então tem uma expertise já aí no país com relação às genéticas de cannabis para uso medicinal, que nós temos ideia de fazer uso também desses materiais, porque não tem porquê, né, gastarmos tempo e recursos públicos trilhando um caminho que outros já percorreram, e que nós podemos, então, encurtar esse caminho e usufruir desse conhecimento adquirido. Eu acho que todos ganham com isso, porque esses materiais foram sendo introduzidos, mas também não existe uma caracterização, uma definição de fenotipos, uma série de outros estudos que temos planos de fazer com relação a esses materiais todos que estão no país, não só nas associações, mas também, né, nas universidades. Perfeito. Bom, Beatriz, eu acredito que em relação ao projeto e à autorização da Anvisa, a gente conseguiu abordar todos os temas e tópicos. Se ficou alguma coisa em aberto, você pode complementar agora no final. Eu queria deixar aqui a última pergunta para você. Quando a gente fala do plantio voltado para o uso medicinal da cannabis, a gente sabe que a qualidade, né, de todo o processo vai interferir lá na ponta, ou vai refletir lá na ponta, que é diretamente o paciente. Você tocou um tema muito importante, que é a genética. No processo de qualidade de um produto de cannabis, qual o grau de relevância e importância da genética para que o produto chegue nessa qualidade esperada e atingindo também os objetivos esperados em termos de terapia canabinoide? Bom, eu diria que é 100% de relevância a questão da genética. E, inclusive, tenho dito que acho que é uma tendência no melhoramento de cannabis, desenvolvimento de novos materiais genéticos, é cada vez mais termos essa especificidade com relação aos materiais genéticos. Sabemos que tem uma riqueza muito grande de vários componentes bioativos, não só dos canabinoides, terpenos, flavonoides. Então, o desenho de uma combinação de determinados canabinoides com esses outros compostos é extremamente relevante, e isso tem tido inúmeros trabalhos de pesquisa já focando, né, nesse estabelecimento de uma especificidade maior nos programas de melhoramento, focando no desenvolvimento de materiais combinando esses compostos bioativos. Inclusive, temos já sommeliers de cannabis, para se ter ideia assim, do grau de sofisticação que esse mercado vem atingindo. E depois nós temos uma série de outras características genéticas dos materiais, não só em relação aos compostos em si, mas em relação às características. Por exemplo, nós temos materiais triploides, nós temos materiais automáticos, materiais fotoperiódicos, materiais feminizados. Então, tem em cannabis uma diversidade muito grande, e conforme a característica desses materiais, é a possibilidade de uso em determinadas regiões, é uma combinação de facilidade de cultivo com produção. Então, todas essas questões nós também estaremos avaliando e estudando essas peculiaridades para termos diversidade de opções, ou seja, a ideia é que tenhamos um portfólio de produtos quando se trata em genética de cannabis, para atender essas diversidades, né? Então, historicamente se dizia que materiais automáticos de cannabis são aqueles que não dependem de forte período, seriam, por exemplo, excelentes materiais para poder cultivar em qualquer região do Brasil sem essa necessidade de se preocupar
preocupar com o fotoperíodo. No entanto, se tinha a ideia de que esses materiais produziam menos, e de fato produziam menos. No entanto, hoje, com os processos de melhoramento genético, já se teve ganhos nesses processos seletivos, em que hoje já se consegue ter materiais que são com essa característica de não dependência de fotoperíodo e que já produzem tanto quanto os materiais fotoperiódicos. Então, isso é um processo natural, essas coisas vão evoluindo. Então, em termos de genética, é um mundo a ser explorado aí pela frente, muito trabalho para nós pesquisadores, e especialmente para nós melhoristas, que essa é exatamente a minha área de formação e de atuação. Beatriz, em termos de genética voltada para cannabis medicinal, de 0 a 5, em que nível o Brasil está hoje? Olha, Leandro, assim, eu não tive acesso a esses materiais, mas tenho a percepção de que os materiais que estão sendo usados pelas associações, assim, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, é os materiais mais modernos disponíveis no mundo hoje. No entanto, é interessante fazer uma observação que é fazendo esse paralelo dos materiais modernos para fins medicinais com os materiais que temos nos bancos de germoplasma internacionais. Porque esses bancos de germoplasma internacionais, eles historicamente foram formados com materiais para a produção de fibras e sementes. Não foram bancos formados com materiais para uso medicinal ou para uso recreativo, muito menos. Então, por exemplo, eu tenho lido de que os materiais para fins medicinais que estão nos bancos de termoplasma internacionais para intercâmbio são materiais muito inferiores a esses que temos no mercado aí sendo comercializado por essas empresas que têm se dedicado ao longo dessa última década ao desenvolvimento de materiais de alto CBD e de alto THC e materiais que são de quimiotipo 2, que tem uma combinação, né, de THC e CBD balanceada. Então, isso é um outro desafio, porque não, os materiais que estão nesses bancos, então, eles já estão superados. Então, nós teremos que, de fato, acessar esses materiais que estão sendo comercializados mundialmente. Isso é muito fácil para quem faz uma importação direta, mas não é algo convencional para nós, uma instituição pública, que precisa seguir esses trâmites, né, de importação de germoplasma, que são bastante burocráticos. Então, na prática, eu não sei como vai funcionar essa questão de termos a possibilidade de adquirirmos esses materiais que são comercializados no exterior para uso nos nossos programas. No entanto, já temos no país, né, certamente um conjunto muito interessante de materiais mais modernos aí para uso medicinal sendo utilizados pelas associações. Maravilha, Beatriz Emídio, para a gente fechar mais uma vez, tá? Vou fechar de novo aqui, que me lembrei de algo muito importante. Bom, Vamos lá. expectativa muito grande também para 2026, tem Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, tem o módulo Agritech Cannabis, que segue essa parceria aí com a Embrapa, certo? Certo? E eu queria confirmar com você aí alguma coisa, se já temos já alguma expectativa, algo sendo preparado especial, uma vez que a gente tem uma mudança também nos módulos do Congresso, vai ter o Kim Pharma agora, que vai fortalecer, tem mais dias voltados para o agronegócio também. Então, eu queria que você comentasse rapidamente um pouquinho o que vocês estão preparando nessa parceria Sechá-Embrapa, para a realização do módulo Agro e Tec Cannabis no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que em 2026 chega à sua quinta edição, e eu queria que você comentasse para a gente em relação a isso. Então, vai ser muito bacana, assim, a possibilidade de o módulo agro vir em 2 dias, então, com isso, teremos mais tempo, mais espaço para debate, para discussão, durante, né,
A edição de 2025 foi uma experiência muito interessante, muito rica, mas realmente tivemos, né, muita demanda, um público muito bom, e faltou essa oportunidade de tempo realmente para discutir mais as palestras e os painéis todos que foram apresentados. Então, nessa edição de 2026, com essa possibilidade de 2 dias dedicados ao agro, nós já estamos com uma programação bastante avançada, quase fechando, com muitas novidades, trazendo essa diversidade de painéis, intercalando com palestras e com apresentações. Então, acredito que vai ser uma experiência muito bacana e cada vez mais fortalecendo essa parceria aí em Embrapa e fechar na realização desse módulo. E legal que você comentou, os dias vão ser dias 22 e 23 de maio de 2026, no Transamérica Expo Center, aqui em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. E no dia 22 tem um dos módulos que é o tema que a gente estava conversando aqui agora, que é melhoramento genético aplicado a cannabis, estratégias e perspectivas para diferentes finalidades. É um dos assuntos que eu estava conversando com a Beatriz Emídio aqui, durante essa entrevista da Sechá News, e lá no Congresso você vai poder se aprofundar nesse tema e vários outros temas, além da possibilidade, né, Beatriz, de ter contato direto. Você que às vezes quer bater um papo com a Beatriz, não tem oportunidade, ela vai estar no Congresso, e esse network é muito importante, né? Eu acho que além da programação que traz esses temas relevantes para o desenvolvimento da cannabis aqui no Brasil, eu acho que o relacionamento próximo ali dos pesquisadores, poder conhecê-los, apresentar talvez um projeto, uma ideia diretamente ali, eu acho que é um ambiente também que proporciona toda esse relacionamento que resulta futuramente em grandes projetos também, né? Exatamente, é uma oportunidade muito boa. Nós estamos com uma programação bastante diversificada, contemplando todas essas vertentes da cadeia produtiva, né, com foco no agronegócio. Uma outra questão importante também, uma novidade, é a possibilidade de apresentação de resumos na área, né, toda na área voltada para o agro. Então, pesquisadores aí, sabemos que temos muitas universidades já desenvolvendo pesquisa com cannabis. Então, participem, submetam os seus resumos, venham apresentar os seus trabalhos e discutir conosco, participar. É uma experiência muito interessante. Muitas empresas da área farmacêutica também presentes, oportunidade de estabelecer parcerias para co-desenvolvimento, né? Já temos conhecimentos aí de algumas farmacêuticas estabelecendo parcerias com universidades, então é realmente uma oportunidade muito interessante para frutificar projetos futuros e desenhar novas parcerias, ambiente muito importante e estratégico nesse sentido. Mudo, Leandro. Ah, verdade, deixei o mudo aqui, que estava barulho aqui, tirei o mudo para não atrapalhar a sua gravação. Voltou aqui, está me ouvindo agora? Perfeito, perfeito. Beatriz, não, então isso daqui foi só para deixar o pessoal um pouco curioso, né? Aguçar a curiosidade em relação ao Congresso. Então, para você que ficou interessado e quer participar, o ano que vem, voltando a reforçar uma parceria Sechá e Embrapa para a realização do módulo Agritech Cannabis no Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2026, você pode acessar o site congressocannabis.com.br e lá você vai ver toda a programação, vai poder comprar o seu ingresso. Lembrando que em breve tem virada de lote, então não perca a oportunidade de já garantir o seu ingresso com desconto especial. Garanta a sua vaga e participe. Beatriz Emídio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza dessa nossa conversa aqui. Eu já achei uma estratégia para a gente avançar as nossas matérias e reportagens. É só a gente marcar essa call aqui, gravar, que fica mais fácil da gente conseguir conciliar as agendas.
é mais rápido e dinâmico. Sim, muito bom. Não, tá ótimo, Leandro. Ficamos à disposição, um prazer sempre participar e colaborar e esclarecer e trazer informações. Sempre temos alguma novidade aí. As coisas estão muito dinâmicas, né? Sobretudo nesse final de 2025, e quem sabe no Congresso já tenhamos aí essas normas todas para cultivo publicadas em março, então aí vai ser realmente muito bom, porque de fato teremos o pé na estrada, né, dessa nova caminhada aí. Perfeitamente. Quando vier novamente a São Paulo, me traga erva, tá? Mas a erva que eu estou falando é erva mate, tá? Que eu também gosto de tomar um chimarrão. Vou te levar uma especial aqui dos gaúchos. Tá Pode bom, Beatriz, deixar. muito obrigado, viu? Pela conversa Prazer, agradável, como Léo. sempre. Um abraço. Tchau, Até tchau. mais. E a você, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, acompanhando o Seixar News. Até a próxima entrevista. Deixe seu comentário, compartilhe, sugere também algum tema para a gente, que vai ser um prazer responder aí as dúvidas de quem acompanha o trabalho que a gente faz aqui na Seixar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima entrevista. Tchau, tchau, pessoal.